Olá, meu nome é Fabiane, sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de São Roque e estou aqui a convite do Instituto HELP para conversar com vocês sobre estratégias de prevenção ao suicídio. É a nossa adesão à campanha Setembro Amarelo. Então, nas últimas semanas, nós viemos conversando sobre diversos que podem levar, que podem criar um ambiente propício ao suicídio. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema bastante polêmico, que é o uso de álcool e de substâncias químicas ilícitas, as chamadas drogas, que podem ter aí um componente definitivo na decisão ou no movimento que leva ao suicídio. Antes de especificar esse caso, eu queria falar para vocês um dado extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, da importância que é essa reflexão que nós estamos fazendo nesse momento. Os vídeos que nós temos postado têm em média uma duração de cerca de 6 minutos. A cada 2 minutos, pelo menos 3 pessoas no mundo tentaram suicídio ou se suicidaram efetivamente. Se a gente for pensar que no final desse vídeo, cerca de 9 pessoas morreram vítimas de suicídio, será que esse é um número que vale a pena ser visto, ser pensado e talvez a gente ter como objetivo mudá-lo um pouco? Será que você pode fazer algo a respeito? Fica esse questionamento para você, pensa aí um pouquinho. Então, hoje, falar sobre álcool, falar sobre drogas, né? Qual que é o aspecto mais importante? O quanto ele influencia a nossa percepção, o quanto ele turbina, o quanto ele aumenta a nossa impulsividade na tomada de decisões e por isso acaba sendo um fator de risco muito alto para os números de suicídio. Tem um estudo recente feito pela Unifesp, a Universidade lá em São Paulo, né, que fala que dos casos de suicídio que eles atenderam, 21% desses casos foram cometidos, o suicídio foi cometido cerca de 6 horas após o consumo de álcool. Então, há uma relação entre o uso dessas substâncias, o álcool e drogas, e o suicídio em si. Aí você pode se perguntar, né? Mas o que faz? É a droga em si, né? É um efeito da droga? É um efeito do álcool? Poxa, eu tomo minha cerveja no fim de semana, eu tomo minha tacinha de vinho, e nem por isso eu penso em suicídio. Então, o que faz com que uma pessoa que consuma pense e por que eu, de repente, não penso? Então, é importante vocês entenderem o seguinte: existe uma combinação entre fatores de desequilíbrio emocional, desajustes na vida familiar, muitas vezes a falta de uma estrutura familiar, né? A fuga, seja através da droga, seja através da bebida, daqueles componentes que são estressantes, que são causadores de sofrimento, então a pessoa entra numa bolha criada pela droga e pelo álcool, e aquilo faz com que ela, de certa forma, anestesie esse sofrimento. O que ela muitas vezes não percebe é que ela está criando condições para que a ideação suicida aconteça. E muitas vezes ela não tem condição nenhuma, ao estar alterada do seu estado normal, ao fazer uso do álcool, ao fazer uso da droga, de tomar uma decisão melhor, né? De refletir sobre os sofrimentos pelos quais ela está sofrendo. E ela muitas vezes vai atentar contra a própria vida, muitas vezes com sucesso, para aliviar essa dor. Então, olha que risco exacerbado que existe, né? E vocês precisam entender que essas pessoas que estão sobre o risco do suicídio, normalmente são pessoas que fazem uso diário ou quase que diário, tanto do álcool quanto da droga.
normalmente associado a um quadro de depressão. Então existe essa receita complexa, difícil de ser entendida, mas muito importante de ser observada para que a gente consiga entender esse risco e este movimento. Então, se você tem um familiar que tem a necessidade do uso do álcool praticamente todos os dias, é quase como se ela precisasse ficar entorpecida, que faz uso de drogas com recorrência. Fazer uso de drogas não é bom, mas fazer uso de drogas em recorrência é muito ruim. E há sim aí um risco exacerbado de suicídio. Sinal vermelho, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes ela vai precisar de uma intervenção, inclusive de internação, para que tenha uma equipe multidisciplinar vigiando e auxiliando essa pessoa 24 horas por dia, para que ela aprenda a lidar com os próprios conflitos, para que ela passe por um processo de como é que se fala? De limpeza realmente, de abstinência dessa droga, desse álcool, para se recuperar, né? Passar por um processo de desintoxicação, mas também de um processo de desintoxicação emocional. Então não adianta você enfiar a pessoa ali na clínica, a clínica trata lá pelos seus 30, 60 dias, joga de novo em sociedade e aí acabou. Primeira oportunidade, primeiro sofrimento, primeiro sinal de dificuldade, a fraqueza emocional daquela pessoa vai fazer com que ela procure a droga e o álcool novamente. Então, é importante que a família se estruture, entenda que esse é um problema muito mais complexo, que envolve muitas vezes o tratamento não somente da saúde emocional e física daquela pessoa, mas também de toda a estrutura familiar, de todo aquele contexto familiar que precisa muitas vezes ser remodelado para não criar novamente condições para que aquela pessoa venha a consumir o álcool e a droga, como estratégia aí, né, de amenizar o seu sofrimento. Então, o que eu queria trazer para vocês é sobre o uso de substâncias químicas, de drogas, de álcool e essa relação com o suicídio aqui. Não é que o crack faz suicidar, a cocaína matou a pessoa, né? A cocaína provocou o suicídio, o suicídio. Gente, não é isso. Existe uma série de fatores, são comorbidades, estão associadas e que provocam a ideação suicida. O ambiente com o uso de álcool, com o uso de droga, culmina numa maior impulsividade, logo a ideação se transforma em ação e efetivamente venha a pessoa a se suicidar. Então, fechando, hoje, em torno de 8 minutos, nós tivemos aí 12 pessoas que faleceram por suicídio. Pensa aí, qual é a parte que lhe cabe na mudança que tanto é importante para essa sociedade para evitar que esses números se elevem ainda mais? Pensem que nessa pandemia muitas pessoas estão bebendo muito mais nas suas casas por solidão, pela tristeza, pelas dificuldades financeiras que estão passando, pelo medo. Quantas pessoas estão vivendo relações tóxicas, abusivas, relacionamentos que não são saudáveis e que isso está culminando no maior consumo de álcool e de drogas. Olha o nosso ponteiro subindo. Quantas pessoas mais vai ser necessário nós perdermos? Quantos números a gente precisa ainda entrar em contato para fazer a nossa parte e mudar um pouco essa estatística? Então, fica aí esse momento para você refletir. Nós nos vemos novamente na próxima semana, em que eu trago um vídeo falando sobre as estratégias de prevenção. Quais são os sinais importantes e as mudanças, o que você efetivamente pode fazer que vai mudar esses números. A gente se vê na próxima semana. Até mais!